Olá, hoje nós vamos falar sobre variáveis. Então, antes de iniciarmos o estudo das variáveis em si, nós temos que definir o que é uma variável. Variável, segundo Crespo, é um conjunto, vamos escrever aqui, é um conjunto de resultados possíveis de um fenômeno, certo? De um fenômeno. O que seria esse fenômeno, né? Usualmente, no meio acadêmico, nós estamos acostumados com as pesquisas, com a iniciação científica, né? Com a ciência. O que geralmente dentro desses projetos de pesquisa, dentro da ciência, existem fenômenos que são estudados. Então, esses fenômenos, eles variam, né? De acordo com a área do conhecimento, no caso, na área das ciências ambientais, você pode ter a chuva como um fenômeno. Na área de administração e vendas, você pode ter, por exemplo, o desempenho de uma loja ao longo do ano. Nas ciências sociais, pode ter o estudo do comportamento, sendo o comportamento um fenômeno estudado pela estatística, né? Só que isso deixa o estudo de variáveis muito vago, né? Nós não podemos tratar uma variável das ciências humanas como nós tratamos uma variável das ciências exatas. Nós não podemos trabalhar uma variável da área de ciências da saúde como nós tratamos uma variável da área de ciências linguísticas, né? Então, para isso, nós temos as variáveis divididas em duas classificações. A primeira são as variáveis quantitativas, tá? As variáveis quantitativas, elas vão dizer respeito a uma quantidade. Só que ainda assim, isso não é suficiente para o nosso estudo, porque nós podemos ter diferentes tipos de quantidades. Nós podemos ter quantidades que tenham números com vírgulas, ou seja, variáveis quantitativas contínuas. Por exemplo, você não pode tratar o dinheiro como uma variável discreta, né? Porque o que é uma variável discreta? A variável discreta, ela geralmente descreve algo com números inteiros, tá? Números inteiros. Por exemplo, o número de filhos de alguém, número de filhos. O que mais? O número de árvores em uma dada área de proteção, né? Isso tudo são dados por números inteiros, ou seja, 1, 2, 3, 4. Você não tem um filho e meio, 1,5 filhos, né? Você não tem 2,5 árvores dentro de uma parcela, você tem duas árvores. E aí nós temos as variáveis quantitativas contínuas para trabalhar com isso, né? Então, as variáveis quantitativas contínuas, elas assumem infinitos valores. E elas são boas para trabalhar com números ditos quebrados. Por exemplo, dinheiro. Muitas das transações que acontecem, né, elas têm centavos. Então, você está trabalhando, por exemplo, com R$ 1,50. Outra coisa é temperatura, né? Às vezes, você dá a sorte de medir a temperatura e verificar, por exemplo, que ela está a 30 graus. Mas usualmente você vai ver que ela está 30,1, 18,2. Ela está quebrada, né? Falando de maneira informal. Então, as variáveis quantitativas nós dividimos basicamente nisso.
Se nós estamos falando de números, né, não de qualidades, números, nós temos as variáveis quantitativas. Aí, dependendo do tipo de número que nós estamos trabalhando, nós podemos falar das variáveis contínuas ou das variáveis quantitativas discretas. Então, né, a chave para você associar isso é o seguinte: variáveis quantitativas contínuas têm números quebrados e números quebrados, ditos quebrados, né? E as variáveis discretas são por números inteiros. Então, por exemplo, se lá na prova que vocês estão fazendo tem a seguinte questão: classifique tal coisa em quantitativa discreta ou contínua. Aí o primeiro item é, letra A, número de flores numa árvore. De flores. Usualmente, o que você vai usar para falar desse número de flores? Um número inteiro, né? Você vai ter uma flor, duas flores, três flores. Isso tudo nos leva a uma variável quantitativa discreta, certo? Por quê? Porque são números inteiros. Por mais que você tenha uma flor pela metade, você tenha alguma deformação, né, dentro desse aspecto de contagem, ele não é suficiente, ele não é uma coisa comum você dizer uma flor e meia, né? Agora, por exemplo, se lá na sua prova pede para você caracterizar, por exemplo, a velocidade média de um carro. O que acontece, né? Às vezes você vai lá no velocímetro e vai ter a velocidade de 30 km por hora. Só que isso é um acaso, né? Por exemplo, se você olhar, você dificilmente vai estar a esse valor certeiro. Você vai estar a 30,1, 30,2, alguma coisa assim. Quando nós observamos vírgulas, nós temos uma variável quantitativa contínua, certo? Aí, isso é quanto ao estudo das variáveis quantitativas, que envolvem números, né? Agora vamos falar das variáveis qualitativas, tá? Variáveis qualitativas. O que seriam as variáveis qualitativas? Quando você está estudando, por exemplo, o sexo de uma determinada população, o gênero de uma determinada população, o local que essas pessoas nasceram, ou a classe social que essas pessoas pertencem, né? Esse tipo de variável, né, ele não se converte em números. Então, o que nós fazemos? Nós temos uma nova classificação. As variáveis qualitativas nominais, né, o próprio nome dela já nos diz. Elas nominam. O que é nominar? Dar nome. Dar nome também pode ser interpretado como identificar as categorias de alguma coisa, identificar os padrões de algo. Como, por exemplo, o sexo biológico de uma pessoa, né? Então, por exemplo, você está lá no posto de saúde fazendo os prontuários dos pacientes e você está registrando a variável sexo biológico. Como que é que essa variável vai se comportar? É masculino ou feminino? Você não tem um número. Por exemplo, você não tem 1, você não tem 2. Você tem M de masculino e F de feminino, certo? Então, quando nós estamos classificando variáveis qualitativas nominais, nós estamos identificando coisas, características, padrões, processos, certo?
Só que tem uma outra parte que ainda não foi abrangida, que são as variáveis qualitativas ordinais, tá? Então, por exemplo, assim, antes nós caracterizávamos coisas. Agora nós ordenamos coisas que não são números, né? A palavra-chave aqui tá, é como o próprio nome diz, nós ordenamos, certo? Então, por exemplo, a classe social de uma pessoa, ela é classe A, ela é classe B, ela é classe C, ela é classe alta, ela é classe média, ela é classe baixa, certo? Então, quando nós queremos ordenar algo, uma variável, que ela não é em número, ela é escrita, e ela pode ser ordenada, por exemplo, aqui, ó, alta, média e baixa. Não existe uma numeração para isso, mas você sabe que quem é classe alta ganha mais, classe média ganha menos e classe baixa ganha ainda menos, certo? Então, só olhando agora, revisando rapidamente o que nós falamos, o que, que acontece? O que, que é uma variável? São os resultados de um fenômeno. Você está pesquisando algo, você obtém resultados desse fenômeno. Essas variáveis elas podem ser quantificadas como quantitativas, ou seja, quando elas são quantitativas contínuas ou discretas. Contínuas é quando elas possuem números quebrados, né, números com vírgula. E as variáveis quantitativas discretas, quando os números são inteiros. Outra maneira de nós vermos isso é olhando para o seguinte, né? As variáveis contínuas, elas geralmente vêm de uma medição. Você pega uma trena, um termômetro, ela vai dar números com vírgulas. E as variáveis discretas, elas vêm de contagem. Quando você conta o número de cabeças de gado numa pastagem, você está contando, né? Não medindo, né? Essa é a diferença entre contagem e medição. Você conta com números inteiros e sem o uso de um aparelho, por exemplo, como um termômetro. E assim você consegue medir as suas variáveis quantitativas. Ah, mas eu sou da área de ciências humanas, né? Da área de linguagens. Eu trabalho com coisas qualitativas. Eu vou trabalhar com variáveis qualitativas nominais, que identificam as categorias de algum fenômeno, de algum processo, ou qualitativas ordinais, quando nós ordenamos algo que é caracterizado, né? Então, classe alta, média baixa ou sexo biológico para variáveis qualitativas nominais. Então, por esse vídeo é só, né? E é isso, agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.